Se fazer transformação cultural já é difícil em segmentos mais dinâmicos, imagina fazer isso em um segmento super tradicional como o de gestão de portos ou gestão portuária. No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer o case do Porto de Itapoá no tema, um dos portos nacionais que mais tem se destacado no país. E a nossa convidada para isso é a Ilcilene de Oliveira, gerente de gestão de pessoas e desenvolvimento da empresa. Se você quer descobrir como fazer gestão cultural em cenários mais complexos, fica por aí até o final e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube da The Force Sales Company, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Antes da gente entrar no episódio de hoje, eu tenho um convite super especial para fazer para vocês, porque nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto, a The Force Sales Company vai organizar o RS Summit 2024, único congresso no Brasil inteiramente dedicado a recrutamento e seleção. É um evento que traz as últimas tendências, novidades, boas práticas de recrutamento e seleção, e esse ano vão ser mais de 20 horas de conteúdos exclusivos, incluindo cases emblemáticos do ano e outros assuntos. Então, o evento desse ano é 100% gratuito e online, então se você está acompanhando o podcast em vídeo, aponta a câmera para a tela, que tem um QR Code ali para vocês irem para a página de inscrição. Caso você esteja ouvindo o podcast, clica no link da descrição do episódio, do episódio, porque na descrição do podcast vocês não vão encontrar. Então clica na descrição do episódio ali que vai ter o link também para vocês se inscreverem. Muito bem. Ilse, para começar, queria te dar muitíssimo boas-vindas aqui, um prazer te receber, viu? Bom dia, obrigada. Estou bem feliz em poder vir aqui contar um pouquinho para vocês a respeito do Porto Itapoá e desse desafio, que é trabalhar algumas temáticas em segmentos tradicionais, como você falou, Uhum. E tem muita gente passando por isso, O Brasil, ele tem como característica ter desafios, na transformação cultural, Paty? Sem dúvida. Não, a grande maioria. Estou muito feliz, gente, também. Olá a todos e todas. Ilse, é um prazer ter você aqui. Estou muito contente de poder pegar um pouquinho da sua agenda aí. Obrigada, viu? Para a gente começar... acho que transformação cultural, de fato, é o grande tema do momento, Rodrigo? Onde a gente percebe as empresas tendo que entender as suas necessidades, olhar o planejamento estratégico e revisar tudo isso. E para começar, me conta um pouquinho sobre você, para que quem está nos ouvindo possa te conhecer melhor, e sobre o Porto Itapoá. A gente vai entender um pouco esse pano de fundo, depois a gente entra no case. Vamos lá. Bom, eu sou Ilcilene Floriano de Oliveira Paz, agora Paz, depois de casada aí. Eu estou há 14 anos no Porto Itapoá, sou psicóloga de formação, e tenho algumas formações aí compartilhadas até com a PAC, de dinâmica dos grupos, e analista transacional, e formações em finanças, e assim por diante, A gente precisa saber um pouquinho de cada coisa aí na posição de gestão, é importante ter um pouco dessa visão sistêmica das coisas, E estou no RH há 20 e poucos anos, Isso denuncia um pouquinho a idade, mas tudo bem. Então, e no Porto há 14. Então, a maior parte da minha carreira foi dentro do Porto. Comecei como analista de remuneração lá, e foi interessante a história no Porto, porque eu comecei como analista, como a primeira analista, então eu acabei fazendo tudo, eu fui contratada para ser remuneração, mas à época nós tínhamos que estruturar o RH, então como eu já tinha feito isso em outras empresas, acabei vindo, fazendo recrutamento e seleção, fazendo remuneração, fazendo treinamento, fazendo um pouco de cada coisa, e tem em torno de 10 anos, ou 12, ou 13, aliás, 10 ou 12 anos mais ou menos, que eu estou como gerente da área de RH e responsabilidade social.
Muito bom. Perfeito. E conta um pouquinho mais sobre o Porto para nós, né? Quer dizer, qual que é a estrutura de vocês em termos de tamanho de pessoas, aonde fica, para quem não conhece Itapoá, qual que é a representatividade do Porto para o estado ali em relação aos demais portos, né? Uhum. Bom, nós estamos em Itapoá, né? Para muitos Itapoá era Paraná, né? E foi por um tempo, né? Mas é Santa Catarina. Nós estamos entre Joinville e Curitiba, né? Para ter uma referência dos grandes centros aqui. E hoje nós somos o terceiro maior porto do Brasil em movimentação de contêineres, aí numa briga entre segunda posição aí, né? Desculpa, estamos entre os cinco, né? Entre os cinco maiores, perdão, que legal. do país, numa disputa aí, né? Em Santa Catarina em ser o primeiro ou o segundo, né? Portonave e Itapoá tem essa disputa saudável. Tem essa posição, né? Oscilando ainda aqui por movimentação de containers, né? Por movimentação de teus que a gente fala, né? Bom, o Porto tem 14 anos. Que legal, né? Super novo, né? Super novo. Você entrou com ele. Na verdade, eu entrei antes, né? Antes da inauguração. Ilse, uma pergunta importante. Você é dona do Porto de Itapoá, por acaso? Porque tá meio coincidente ali demais. Eu gostaria de ser, no mínimo, um acionista para ter um pedacinho, né? Porque aquela projeção, né? Que os acionistas fizeram, acho que certamente eles hoje estão surpresos sobre o tamanho que nós tomamos, né? Certamente eles imaginavam crescer, mas não tão rapidamente quanto nós crescemos nesse último ano, especialmente, né? O Porto nasce, só para ter um pouco dessa visão, com projeções de expansão ao longo da sua vida, né? Então, nós nascemos expandindo, um pouco disso, né? Então, a última área que nós concluímos, ela nos dá 400 mil metros quadrados. E a gente, dentro dessa perspectiva, então, cresce também no número de pessoas, né? Então, nós saímos de 1.100, mais ou menos 1.200 pessoas até o final do ano passado. Hoje, nesta data, nós já estamos com 1.650 pessoas e devemos chegar a 1.800 até o final do ano. Isso se dá em razão da compra de equipamentos, então a gente cresce pátio, né? E aí cresce também em equipamentos, e esses equipamentos nos definem a quantidade de pessoas que a gente precisa, né? Então, existe uma tendência de que a gente ainda tenha expansões, né, de pátio e de cais, essas são as previsões futuras aí de crescimento, né, que já estão sendo tratadas, né? Nós, como Porto, temos muitas questões ambientais, né, a serem definidas antes de iniciar a expansão, a gente é bastante regulado, né? Então, esse é o cenário, né? O Porto não para de crescer, então esse é o crescimento previsto para esse ano. Nós fizemos uma revisão da nossa estratégia há pouco tempo, foi em abril, e em abril nós definimos, então, que a nossa visão será ser, né, o maior porto da América do Sul. Caramba! Nos próximos anos. Tudo é o que a tendência está apontando, inclusive, né? Porque esse crescimento... Exato. Agora eu queria fazer uma provocação para aqui, né? Para quem está nos acompanhando e acha que tem um dia a dia corrido, imagina o da Ilse, com 1.600 pessoas num porto, quer dizer, a maioria mão de obra operacional. Sim. E ainda tem cabelo, Ilse, então... Então, olha eu vou só. te contar que eu já tive mais, viu? Mas ainda bem que ele permanece aqui. Oi, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque eu não sabia que o Porto tinha 14 anos e é jovem, né? Se a gente for pensar, uma empresa super jovem e, como você falou, já nasceu crescendo, né? Já nasceu em expansão aqui. Como é que é fazer um processo de... Eu não sei nem se é transformação cultural, porque é um processo cultural, né? De construção cultural. Você não transformou nada que estava antes, né? Eu acho que isso já foi acontecendo. Me conta um pouco essa história, eu fiquei curiosa aqui para saber, porque para mim não é uma transformação, mas você foi criando uma cultura. Seria uma evolução cultural, uma evolução, né, Paty, nessa linha. Exatamente. A gente tem falado que a gente está fazendo uma adequação da cultura aqui, né? A inserção de algumas coisas que, ao longo do tempo, a gente foi observando que são necessárias. Então, nós somos muito jovens, a gente diz que a gente está na fase da adolescência aqui, né? São 14 anos, né?
Então, nós temos algumas características já muito presentes na nossa relação, né? Então, nós somos um porto reconhecido pela relação com o cliente, pelo relacionamento com o cliente, né? Então, nós fomos reconhecidos nos últimos 3 anos aí com o maior NPS dos portos do Brasil. Então, isso já nos conta sobre um pouco dessa cultura de relacionamento, né? Que a gente estabelece e que é o nosso funcionamento é esse, né? Só que a gente tem uma história centenária de portos, né? Então, a gente também carrega um pouco dessa ancestralidade, se eu posso dizer desta forma, né? Então, a gente traz as pessoas, quando a gente começa o porto, traz pessoas de outros portos, né? Essas pessoas vêm com essa cultura do porto, né? Como é que isso funciona, como é que a gente dissemina conhecimento, como é que a gente faz as coisas funcionarem. E o maior desafio da cultura do terminal foi, no início, talvez, quando a gente teve que trazer essas pessoas dizendo para elas, veja, a gente quer fazer desse porto um porto diferente, né? Não um porto tradicional que a gente vê, mas um porto muito mais moderno, sob o ponto de vista de todos os aspectos, especialmente de pessoas. Então, como a gente vai gerir essas pessoas, como a gente vai estabelecer relação com os clientes, como a gente vai restabelecer relação com os nossos fornecedores e assim com os stakeholders de forma, né, de forma geral. Então, com o município, porque nós tínhamos um desafio muito grande, porque nós somos o maior empreendimento na cidade de Itapuá, que era uma cidade de veraneio, né, e passa a ser uma cidade onde existe uma movimentação hoje, né, muito maior, porque agora se instala a retroárea, então não é só o porto, são outras grandes empresas que se colocam na região. Então, todo esse cenário de porto, embora a gente só tenha 14 anos, a gente carrega essa história. Muito interessante isso. Então foi agregando complexidade, né? No final do dia, o que você está trazendo, porque vocês começaram como um pequeno empreendimento que talvez desse certo, e ao longo do tempo vocês viraram o patrono da cidade, e mudaram todo o ecossistema da cidade, né? E tudo. Né? Exato. E não só isso, né? Mas a gente movimentou, então, os outros portos, né? Porque quando Itapuá abre, a gente vai buscar profissionais já colocados no mercado, porque a gente precisava formar as pessoas que estavam ali, porque o nosso compromisso com o município era empregar as pessoas que estavam ali, né? E ali não existia vocação portuária. Então, a gente precisou trazer profissionais experientes e nós, desde o início, formamos as pessoas dentro de casa. Então, nós trouxemos essas pessoas experientes de outros portos e começamos a formar. E isso traz já um pouco desse DNA de porto centenário, com esse funcionamento e tal, é quando a gente começa a convidar as pessoas a pensarem e a fazerem de uma outra forma, né? Mas, num dado momento, quando a gente tem uma transição de presidentes, né, e essa transição de presidentes é muito marcada pelo momento que o porto está vivendo, né, do crescimento dele e da representatividade no cenário nacional, e até internacional já à época, né, a gente começa então a dizer, veja, nós estamos aqui, sob o ponto de vista do funcionamento organizacional, muito bem. Nós já temos reconhecimento, o nosso primeiro prêmio grande do Porto foi ser reconhecido como uma das melhores empresas, né, em gestão de pessoas, lá atrás. Mas isso só se dava porque... E também como um porto de relacionamento, porque as pesquisas que a gente fazia já traziam essa indicação, né? Então, isso só se dava na relação com o cliente porque internamente isso já existia. Mas, diante desse cenário, a gente entendeu, veja, nós estamos aqui, conseguimos alcançar o cliente num lugar onde os outros portos não chegavam, que era o relacionamento próximo. Agora, a gente precisa inserir outros comportamentos aqui que são necessários para o crescimento, né? Então, se a gente fosse pensar nos arquétipos lá da pesquisa que a gente realizou, né, que é clã, hierarquia, mercado e adocracia, então a gente precisava olhar para um cenário um pouco mais de mercado, que já era uma característica nossa, mas muito mais para a adocracia, que é quando a gente fala da inovação, quando a gente fala do olhar das pessoas para pensar diferente aquilo que a gente já faz, né? Então, esses são os elementos... Ilse, explica um pouco melhor esse conceito das etapas ali, só para quem não conhece tanto essa premissa, tá? Qual foi o momento que vocês identificaram que vocês estavam dentro dessa esteira de momentos, né, de uma empresa? Nós estávamos em 2019, mais ou menos,
Eu até quero trazer aqui, em 2018, a gente já estava concluindo 100 mil metros de pátio, Tá. né? Que tinha sido uma das últimas fases de expansão ali dessa fase, né, de expandir o pátio, e a gente também estava fazendo uma revisita lá à estratégia, né? E tinha feito a mudança do presidente. E aí, Então, essa mudança, você começa, então, um trabalho de cultura, Il? sim, aí aqui a gente começa a pensar o seguinte, bom, qual é o nosso DNA de fato? A gente sabe que a gente relacionar, o cliente está nos contando essas coisas, mas o que de fato a gente é, né? Como é que as pessoas se enxergam, né? Dentro E como é que foi esse Então aí a mapeamento? gente aplica a pesquisa. Legal. Uma pesquisa para entender na visão, né, na percepção das pessoas, qual era a nossa cultura de fato, né? Então a gente, nesse primeiro momento, aplica a pesquisa. E aí, o que ficou E aí, identificado? olhando a pesquisa, vocês olharam a cultura atual. Sim, a cultura daquele momento, que é a fotografia, A fotografia, né? legal. E aí depois, como é que você trabalhou para poder ver a cultura desejada, o que ficou identificado de cultura e o que de fato, como é que você fez esse... Perfeito. O que nós olhamos, né? Quando a gente faz usou a metodologia do OKAI, né? Onde a gente olha lá os arquétipos. Então, nessa pesquisa a gente tem 4 arquétipos, em que são, e aí tem vários nomes, né? Mas eu vou usar aqui aquilo que a gente tinha na referência da época. Então, era clã, que é essa coisa do relacional, né? A adocracia, que está relacionada à inovação, mercado, que é essa relação com o mercado mesmo, da competitividade e tudo mais, e a hierarquia, que é como a gente funciona sob o ponto de vista mais burocrático, de políticas e tudo mais. Então, esses eram os arquétipos. Aonde nós estávamos? Nós estávamos no relacionamento, que era o clã, e na hierarquia. Porque até ali, a gente era um terminal que estava acolhendo pessoas do Brasil inteiro, então isso nos trouxe essa característica, né? As pessoas vieram sem família, então a gente se encontrava em churrasco e tal para fazer essa coisa do social, porque ela não existia. Itapuá era uma cidade muito pequenininha, a gente não tinha aonde ir muito, então acabava tendo criada essa relação um pouco mais próxima, né, com as pessoas do trabalho. Então, isso a gente identifica que formou essa coisa relacional, né, do clã, então, da coisa familiar, do acolhimento e tudo mais. A hierarquia vinha muito em relação à estruturação, né? Sem dúvida, até criar, né, tudo até. Mais jovem do que é hoje, né? Então a gente precisou se estruturar, criar políticas e tudo mais, e organizar algumas coisas para o crescimento, que estava previsto para diante, né? Então essas eram as características do nosso funcionamento até ali. Bem, visto esse novo momento que a gente estava prevendo, e com nova estrutura de definição de estratégia, bom, então o que a gente precisa fazer agora? Né? Embora a gente já tivesse um pouco dessa coisa da inovação no DNA, inclusive por quê? Porque os equipamentos eram novos, tudo era muito novo, a gente era o porto mais moderno, né, do Brasil naquele momento, a gente já tinha um pouco dessa coisa da inovação, mas ainda se entendeu que, peraí, para a gente crescer e ser o maior na perspectiva que a gente tinha de visão à época, que era ser mais eficiente e atender o cliente, né, do ponto de vista de atendimento ao cliente de uma forma mais próxima e tal, então aquela era a visão do momento, a gente precisava então ter um pouco mais dessa coisa da inovação e do mercado. Eu preciso olhar como é que o meu concorrente está para eu poder funcionar e eu poder ganhar mercado, porque a gente estava ganhando mercado naquela época, né? Então, aí entraram essas características de inovação e mercado, que era um pouco dessa coisa da competitividade, de olhar para fora, de entender qual era a situação que a gente precisava estar atento, né, para poder crescer. E Ilse, assim, a gente olhando que vocês precisavam trabalhar agora mercado e inovação, vem novas competências. E, consequentemente, novas pessoas deveriam entrar dentro desse processo, né? Então, teve conflito, não teve? Como é que foi? Eu sei que é sempre complexo, né? Essa questão dessa evolução cultural, porque eu acho que, de fato, essa é a melhor palavra mesmo. Falar de cultura é bem complexo, né? Porque quando a gente está falando de cultura, não está falando só de treinar as pessoas e tá pronto e é isso aí e bora, né?
porque a gente está falando de uma coisa que é pano de fundo, não é possível olhar com clareza, né? Uhum. Você diz assim, poxa, mas eu treino tanto, mas eu faço tantas coisas, e as pessoas ainda não mudaram o seu posicionamento da forma como a gente precisava que elas mudassem. Uhum. E aí você vai dizer, não, mas não é só isso, né? Então, para que a gente criasse esse movimento, nós definimos junto com a presidência e os diretores e conselho de administração à época que a gente precisava, então, olhar para os pilares da cultura, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai olhar estruturalmente para aquilo que nós temos, e aí o que é essa estrutura, né? Então, a gente vai olhar o organograma, a gente vai olhar o funcionamento dos cargos, a gente vai olhar as metodologias que a gente usa para determinadas coisas, a gente vai falar sobre como é que a gente vai ter o espaço físico, se a gente continua dentro de sala, se a gente abre as portas e todo mundo está junto, né? Então, passa por aqui essa questão estrutural, passa pelo comportamento e as crenças das pessoas a partir daquilo que elas estão vivendo, daquilo que a gente trouxe até ali, né, naquele cenário que está posto. E isso tudo misturado são os rituais e as simbologias que a gente vai criando daquela cultura. Então, nem tudo estava tão claro. Então, quando a gente apresentou para os gestores o resultado da pesquisa, houve um impacto. Poxa, mas é isso mesmo? Nossa, mas eu não sei se é isso. Então, a gente deu um tempo para eles deglutirem um pouco a questão, né? Logo, a gente começou algum trabalho de desenvolvimento, então a gente já começou a olhar metodologias que pudessem nos ajudar. Então, o que foi muito emblemático para mim na época foi a estruturação do orçamento. Então, a gente fazia orçamento 6 meses no ano, praticamente, né? Então, a gente criou lá uma metodologia em que o orçamento seria realizado em um dia. Olha só. Poxa vida, peraí, a gente vai sair de 6 meses para trabalhar o orçamento em um dia, né? Então, o que aconteceu aqui, né? Peraí, será que eu preciso usar todo esse tempo? E aí a gente está olhando a hierarquia, né? Processo, planilha, se eu já tenho esse referencial e eu posso trabalhar a visão orçamentária a partir daquilo que eu já conheço. E olhar para frente, não olhar para o passado. Então, esse foi já um primeiro processo estrutural que muda na medida que a gente começou já a fazer as discussões sobre o nosso funcionamento. Deu certo? Deu certo, funciona até hoje. Que demais isso. Isso é super inovador, hoje. Muito legal. Muito legal. E para ver que é interessante isso, por quê? Porque a gente já tinha essa coisa no DNA da inovação, do experimentar, né? Então, também não é algo que você constrói e que não existe. Você reforça aqueles comportamentos, você incentiva que eles apareçam mais, né? Porque, de fato, nós temos todas essas características. O que é necessário é que a gente incentive mais, reforce mais, muscule mais algumas coisas que a gente até então não fazia, né? E aí, dentro desse cenário, a gente tinha, então, uma área de planejamento estratégico, essa área também começou a trazer metodologias ágeis, por exemplo, a gente se associou a algumas instituições que incentivavam as questões de projetos de inovação, né? A ACAT, por exemplo, né, é uma dessas. Então, a gente tem... aí a gente começa a olhar a funcionalidade estrutural, né? Então, começamos a sair das salas, os gerentes começam a sair das salas. Hoje, a gente trabalha em coworking, por exemplo, a gente tem uma política de híbrido, né? Quando a gente chega na empresa, está o coworking lá e todo mundo senta junto, independente do cargo e assim por diante. Então, estas coisas estruturais aconteceram na medida que também a gente foi trabalhando as lideranças, porque, de novo, isso é um conjunto de coisas, né? E as lideranças, que quando eu digo líderes, a gente passa pelo presidente da companhia, diretores, pelos gerentes, pelos coordenadores e assim por diante, até que a gente chegue em todos os colaboradores. Então, naquela época, a gente fez um trabalho também de comunicação. Nós fizemos, depois de um tempo desse trabalho, nós fizemos um caderno de princípios culturais. Que demais. Nós lançamos esse caderno de princípios culturais para a companhia, num evento em que o presidente fala, nós distribuímos isso para os conselheiros. Então, nós colocamos, e aí talvez esse tenha sido o pulo do gato, a gente colocou no processo de construção de estratégia, como um dos passos da construção da estratégia, a cultura.
Eu acho que esse, até quero te pedir um espacinho aqui, porque eu acho que esse é um ponto para quem está nos ouvindo que é muito importante. O projeto de cultura não é um projeto de RH. A gente já falou isso outras vezes aqui, e eu acho que a Ilse trouxe de maneira muito bacana, ou seja, projetos, momentos que não foram do RH. Então, quando você fala de orçamento, você está falando da área financeira. E ela está mudando processos financeiros que mudam a cultura, que mudam o comportamento das pessoas. Quando você traz a questão, né? Isso foi do conselho, isso foi do presidente. Vamos lembrar aqui um momentinho teoria, né? Que cultura é símbolos, sistemas e processos. Se eu mudo esses três, eu mudo de fato a cultura da organização, né? Então, os símbolos é essa questão, por exemplo, do open space, né? Ou seja, eu não tenho mais salas, eu tenho tudo aberto. É um símbolo isso, né? E símbolo de inovação no final. Quando eu mudo o processo do orçamento, eu estou trazendo um novo comportamento de cultura. Então, é muito legal. Agora, me parece, não sei se eu estou certa aqui, que por ter uma cultura de relacionamento, foi fácil fazer essas mudanças? As pessoas aceitaram bem? Se começar com veja bem, aí... né? Então, bom, não foi... eu diria que a gente não teve tantas resistências, porque nós somos jovens. É isso. E este também é um ponto que nos favorece, né? Acho que as maiores resistências aconteceram porque os gestores não se percebiam reforçando comportamentos que não eram ok, que prejudicavam, né, ou que desviavam o foco daquilo que é um comportamento ok, né? E então, esse foi o maior impacto. Poxa, mas eu reforço isso? Não, mas eu não reforço isso. Então, passou aqui pelo processar desse como eu incentivo uma coisa ou outra. Então, essa foi a parte mais sensível. E principalmente na relação, nessa visão com os diretores, né? Então, por quê? Porque essa conversa foi uma conversa muito importante. Para dizer para eles o seguinte: bem, é o que nós temos, é a percepção das pessoas que estão aqui. Certamente nós fazemos isso, porque se nós não reforçássemos, não estava aparecendo, né, desta forma. Agora, a escolha pela mudança ou pela inserção de novos comportamentos culturais e a adequação daqueles que a gente está olhando com desconforto vão passar pela nossa mudança individual de comportamento. Perfeito. Então, se a gente não revisitar a nossa forma de funcionar, o nosso mindset e como a gente aplica, né, esse reforço no dia a dia, a gente não vai conseguir gerar mudança. E ela começa pelo presidente e diretores da companhia, que passa pelos gerentes, que passa por todos os gestores. Então, Paty, para te responder se houve resistência, houve nesse sentido. Por quê? É difícil eu mudar meu comportamento, a gente sabe, a gente faz isso o tempo todo, né? Buscar com que as pessoas se adequem, melhorem as suas posturas, posições e tal. Então, essa foi a parte mais sensível. E aí, né? Vocês fizeram assessment, o que vocês fizeram, né? Ou seja, porque tem uma parte da pesquisa que as pessoas falam, né? E aí, depois, eu fiz assessment para realmente, individualmente, eu saber quais são os pontos que eu precisava melhorar. Como é que o RH apoiou aqui? Na verdade, o que a gente fez foi o seguinte: nós gastamos bastante tempo em deglutir as informações da própria pesquisa. Legal. Então, os consultores vieram, falaram, a gente esmiuçou todos os detalhes que apareciam na pesquisa. Então, por exemplo, aparecia lá paternalismo. Mas peraí, o que é isso? Tá. Como aparece? Como eu reforço? Quais são os processos que ainda reforçam esse tipo de situação? E daí a gente vai lá no estrutural, né? Que é o que você contou agora há pouco. Então, a gente esmiuçou. Nós fizemos um mapa sistêmico. Legal. Nós revisitamos, olhamos, dentro do mapa, o que eu ataco primeiro para poder trabalhar os outros aspectos. Só que no meio desse caminho todo, a gente teve a pandemia. Então, a pandemia nos ajudou também a fazer essa parada para pensar. Então, e o mapa sistêmico foi das pessoas, no caso? Não, foi das situações que apareceram na pesquisa. Tá bom. Entendi. Nós, gestores, trouxemos uma pessoa especialista em mapa sistêmico para
de esmiuçar ainda o que tinha vindo na pesquisa, que eram pontos mais preocupantes. Ah, legal. Daí ele já foi identificando as pessoas, eventualmente, que estariam relacionadas às situações mais agudas. Não necessariamente tinham pessoas no mapa, tinham as situações, né? O que me leva a ter este comportamento e reflete nessa resposta. Tá. E como é que vocês fizeram para atuar com as pessoas que foram mais resistentes ao processo de mudança de cultura ou de transformação de cultura, né, de evolução? A gente também trabalha com uma metodologia que é gestão de mudança centrada nas pessoas. Inclusive foi a Paty que me deu a deixa lá atrás, né? A Paty me deu uma consultoria de gestão de mudança. E então ali a gente trabalha dentro dessa metodologia os pontos focais, né? Então, quais são as pessoas que eu percebo que podem ter maior dificuldade em relação a isso? E vamos entender no processo de mudança onde elas estão. E aí a gente acompanha essas pessoas, né? Então, ao longo do tempo, o que a gente foi fazendo foi, então, o mapa sistêmico. Depois que a gente identificou isso, então a gente conseguiu direcionar o desenvolvimento dos diretores, do presidente, dos gestores, com ferramentas tradicionais, com mentoria, com coaching, com treinamento, com construção de âncoras, né, para a cultura, né, artefatos, com a construção, e essa foi uma discussão longa também, do caderno de princípios. Então, ao longo do tempo, nós fomos usando essas ferramentas que nós já conhecemos, mas com o foco daquilo que a gente desejava. Perfeito. Né? E para as pessoas, para todos os colaboradores, houve uma comunicação, um plano de comunicação, mas para desenvolver aquelas questões que estavam sendo colocadas, os gestores tinham o compromisso de sentar com seus times e apresentar o caderno de princípios. Legal. E contar para eles que a partir daquele momento, o que estava valendo e o que a gente precisava começar a olhar eram aquelas questões. Perfeito. Né? Que a gente não transformou em competência. Interessante isso. Mas a gente não transformou em competência, Paty. A gente transformou em valores. Tá. Porque o que a gente começou a pensar sobre as competências? As competências são importantes, naturalmente elas existem. Mas se eu digo que eu preciso de 3 ou 4 competências para uma pessoa, eu também talvez esteja dizendo que ela precisa ser meio parecida, todo mundo meio parecido. E nessa mesma condição da questão da cultura, a gente passou por um processo de ESG, né? Falando sobre sustentabilidade, sobre diversidade e inclusão. Então, o que a gente começou a entender é que, para que a gente tivesse adocracia em mercado, a gente também precisava ter diversidade de funcionamentos, de pessoas diferentes, de perfis diferentes. E uma das coisas que a gente passou a fazer para reforçar essa cultura que eu desejo, nas próximas contratações, eu já vou começar a trazer pessoas, e aí sim, posições de liderança, né? Que a gente foi tendo a oportunidade de trocar já com essas características. Legal. Né? Que é uma ferramenta importante para a transformação cultural, né? Um acelerador, né? Sim, sem dúvida. O último recurso, precisa ser dito, né? Muito melhor fazer isso com pessoas de dentro, mas às vezes precisa para dar um choque. E é necessário, né? Eu não sei se você tem isso, né? Quantos % foram renovados, né? Porque tem pessoas que ajudaram a construir a companhia até aqui. Para frente, talvez não seja mais ela. E tá tudo certo. Verdade. Acho que a gente precisa também entender, enquanto profissional, esse momento de falar assim, olha, até aqui eu dei o meu melhor. Daqui para frente não sou eu. Mas aí tem um ponto importante, né, Paty? Que inclusive está sendo o tema de um projeto dentro da The Forces Company, inclusive, que é falar de fechamento de ciclo com as pessoas. Porque a gente tem um tabu, a gente tem um tabu de falar de fechamento de ciclo. E a gente está com um programa lá de como é que a gente cria uma relação de ganha-ganha no fechamento de ciclo. Porque para nós é ruim, por exemplo, a gente tem um turnover muito baixo em gestão, mas assim, pra você ter ideia, menos de 5% nos últimos 3 anos. Se somar os 3 anos juntos. Então, assim, é muito baixo. Mas na parte de consultoria, a gente tinha consultores já com 3 anos de empresa, 4, que não estavam mais conseguindo evoluir além do que estavam. E a gente precisou falar, bom, gente, acho que não tá legal para a pessoa, daqui a pouco ela vai virar um detrator, porque ela gosta da empresa, mas ela não vai
lidar sozinha com o fechamento de ciclo, então ela precisa achar um inimigo. Isso. Ela começa a fazer um processo de bateção de cabeça. E daí a gente criou essa estratégia de, puxa, antes da pessoa começar a bater cabeça e virar achar culpados, Detrator, vamos dar a mão Muito para a legal. pessoa e vamos junto para o caminho de saída. E a gente constrói um plano de 3 meses para a pessoa, para ela sair, dar apoio para ela, referência no LinkedIn, taranana. Mas é difícil, porque a gente não faz isso nem na nossa vida pessoal, né? Vamos lá. A gente não fala tem dificuldade de falar de fechamento de ciclo na nossa vida pessoal. Então, imagina na empresa, né? Sem dúvida. Enfim. Mas ele é essencial. E aí, pelo menos, né, na Tigre a gente passou por vários momentos desse, né? Eu tive um primeiro momento quando o Otto entrou em 2013, eu também entrei em 2014, a gente teve um ciclo ali. Alguns saíram e a gente teve que trazer novos. E aí a gente foi tendo vários ciclos, né? À medida que a gente foi evoluindo de fato. Você percebe isso também? Sim. Muito, muito associado a todo o cenário, né? Uhum. Então, ao aspecto cultural, ao momento da companhia, aquela posição da estratégia que a gente está buscando, aquele objetivo específico, né? Eu não sei, eu não tenho um percentual, né? Para dizer assim, nesse ciclo, nessa fase, tal, a gente passou por X mudanças, né? Mas assim, o que aconteceu é que, naturalmente, algumas pessoas pediram para sair, né? Porque esse é o movimento da cultura, né? E algumas pessoas foram desligadas. Então, nesses momentos, nós então usamos essa estratégia, essa visão diferente aqui do que a gente até então. Então, vamos trazer já essas pessoas com um perfil mais próximo daquilo que a gente quer, nessa inserção de novos comportamentos, para que elas, então, tragam esse funcionamento já orgânico. Sim, né? E acelerem, né? Porque, no final, eles são early adopters, né? Eu vou olhar e vou falar, é esse comportamento que a empresa quer. É Pronto. Nesse formato. E o interessante desse processo é que, assim, quem chega... e a gente começou a fazer um discurso diferente. Mas quem chega tem que se adaptar à cultura. Não. Essa pessoa está vindo para contribuir com a nossa cultura. Não é ele tem que se adaptar, senão a gente é isso aí. Interessante. A gente vai continuar do mesmo jeito. Então, o convite era, inclusive presidente, reforçando o comportamento dessas pessoas, reforçando de forma positiva, para dizer, olha, isso aqui é o que a gente espera e tal. Então, isso foi muito bacana, né? E é um ponto central isso que você colocou, porque a maioria das empresas faz exatamente o contrário, ele espelha, né? Sim. Ela traz o novo, ela quer implantar, tem como estratégia implantar, porque querer e ter como estratégia são coisas diferentes. Mas ela tem como estratégia implantar uma cultura nova, mas ela espelha a cultura nova, né? Isso é a gente fez um acordo, eu brinco com o presidente, né? Falo, chefe, seguinte, a gente fez aqui um acordo, né? Então a gente precisa fazer esse acordo funcionar. Porque no final, como tinha posições de gerência nessa situação, a gente falou, olha, então se a gente quer isso, vamos trazer o cara que tá mais parecido com isso. E hoje a gente conta para essas pessoas, você foi contratado para ajudar a gente a acelerar esse processo. E aí as pessoas falam, poxa, que legal, né? Mas isso é fundamental, né? Então tem um reconhecimento de, olha, eu preciso de você aqui. Então a pessoa de fato se sente empoderada para poder ajudar, porque sempre que você está numa organização nova, você é um peixe fora d'água mesmo, né, ali, né? Então... Naturalmente, imagina com uma cultura diferente. Mas aí se eu tenho esse empoderamento de, poxa, eu sou um guardião de uma nova cultura, isso facilita muito, né? E talvez... Isso não quer dizer... desculpa. Imagina, pode falar. Não, isso não quer dizer que não houve conflito, né? Sim. Porque essas pessoas entraram e conflitaram. E não é conflito pessoal, né? Não é de ideias. De ideias e de culturas. Você mesmo. Sabe que um dos melhores livros que eu li na minha vida chama-se O Lado Difícil das Decisões Difíceis. Uma Bíblia. Livro maravilhoso. Ele fala uma coisa que eu guardei para mim desde então e uso muito isso. Que ele fala que o papel de um líder, esse level, sobretudo, desenho de arquitetura de comunicação e interação entre informações, né? E aí, quando a gente fala num processo de evolução cultural / mudança cultural, você trouxe aqui para mim vários sinais do papel da comunicação, de você ter uma estratégia de comunicação bem feita para você conduzir essas
questões. Por exemplo, você falou ali de demissão de pessoas que já estavam na empresa há bastante tempo. Você falou de canal de comunicação com as pessoas novas que são embaixadores da cultura desejada. Isso tudo são processos de alto ruído, se não estiverem muito bem amarrados. Sim, né? sim. Então, no final do dia... Por isso a gestão da mudança que a Ilse fala tanto. Acho que no final do dia, a grande ferramenta que eu vi ali por trás desse projeto é comunicação bem pensada, bem sistematizada, Sim. Os combinados bem claros, os canais abertos fluindo, então com a pessoa que entra, com a pessoa que sai, com quem fica, olha, aconteceu isso por causa disso, estamos indo para lá dessa forma. E uma liderança muito aderente, né? Pelo menos estou percebendo isso, né? Isso que vocês... Né? Ou seja, não é da Ilse o projeto, não é do RH, esse é um projeto do Porto, né? Que faz muita diferença. Isso que você fala, Paty, é uma coisa bastante importante. Entender qual é o nosso papel como área de pessoas, né? Perfeito. Então, não é o meu papel ser o dono desse processo e nem de nenhum outro, no meu entendimento, né? Mas é facilitar o processo para que as lideranças façam o seu papel. Então, hoje, os gerentes se colocam como embaixadores da cultura. Perfeito. O projeto desse ano a gente está fazendo com presidentes, diretores e gerentes ciclos, né, de discussão da cultura, porque a gente está nesse processo e não para, né, e mentorando essas pessoas nesse momento e com coaching, no sentido de que o que ainda, no meu comportamento como gerente de pessoas aqui, Ilse, eu ainda travo a cultura, ou eu ainda travo alguns comportamentos que a gente precisa reforçar mais ainda, né? A gente levou para a discussão da estratégia junto do Conselho de Administração, que é essa última revisão que nós fizemos em abril, nós levamos os consultores de cultura para esse encontro. Muito legal. Quando eles dizem assim, gente, beleza, mas para que a gente faça com que essa cultura, com que essa estratégia se estabeleça e ela de fato seja aplicada, a gente precisa que as pessoas estejam ok diante disso e consigam entregar isso. Isso. Então, a gente precisa continuar trabalhando cultura, porque uma coisa não caminha sem a outra. Então, quando a gente escreveu lá dentro, há alguns anos atrás, lá dentro do processo de construir estratégia, a gente inseriu a cultura como um passo, ela foi aplicada. Perfeito. Não adianta também a gente pensar teoricamente e não executar. É isso aí. Né? Então, o consultor, quando estava trabalhando o dia da estratégia, ele disse assim, não, peraí, então vamos olhar aqui como é que a gente vai inserir a cultura dentro do nosso plano do dia. É isso aí. Porque, afinal de contas, os conselheiros também precisam olhar para isso como o que vai fazer com que a estratégia seja executada de fato e a gente tenha sucesso. É muito legal isso. Na semana passada, a gente estava na Tigre, a gente chama de Semana de Cultura, que é para colocar de novo todo mundo onboarding, quem é novo ou quem está mais tempo, enfim, olha, esses são os drives, é para cá que a gente vai. E a gente está num momento complexo de negócio, né? E aí teve essa discussão no C-Level se fazemos ou não a Semana de Cultura. E aí o grande ponto não fazer faz com que a gente reforce questões negativas até. E aí o grande ponto, né, da tão célebre frase lá do Peter Drucker, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, o que a gente está trazendo cada vez mais e percebendo, até a fala da Ilse para mim traz isso, é que cultura e estratégia tomam café da manhã juntas. E é isso que a gente precisa fazer, né? Então não adianta nada eu ter só a estratégia ou eu trabalhar só cultura. Elas precisam estar juntas dentro desse processo. Legal. Esse é o grande ponto, né? Então, para mim, fica muito claro, né? Quando vocês fazem desse processo algo muito bem organizado, porque aí eu acho que eu queria até te ouvir sobre isso, mas quais são os indicadores, né? Ou seja, teu NPS melhorou? As questões de gestão de pessoas, né? O turnover melhorou, vocês estão atraindo mais pessoas. Como é que está hoje isso? Essa evolução, né? Como é que você está medindo a evolução cultural que vocês buscavam atingir, né?
A gente trabalha a cultura desde 2019, efetivamente, né? Então a gente não é um tempo tão longo assim. Sim, Nos últimos 3 anos, nós somos o porto com o maior NPS do Brasil. legal. Então, bom, isso é um reflexo, Uhum, né? Turnover já não era um problema para nós, ok. né? Por quê? Porque a gente é o maior empregador da cidade, enfim, então acaba que tem uma condição ok. A gente mudou também alguns processos de RH, né? Então, assim, e aí não são indicadores, do ponto de vista de sentar e dizer, peraí, esse aqui é um indicador específico da cultura, porque é um conjunto de coisas, né? Mas nessa transição toda da inserção desses comportamentos novos da cultura, o que a gente observou é assim, ó, como a gestão de pessoas vai apoiar isso, porque a gente é o agente também que apoia a transformação, essas lideranças, para que a gente tenha aderência maior aos nossos processos, né? Então a gente criou designers de RH e designers de segurança. Porque quando a gente está falando de cultura, o que eu estou trazendo também é cultura de segurança, cultura de sustentabilidade. Então, quando a gente faz essa mudança, que são BPs, só que de uma outra condição, que tem como cerne do seu funcionamento sentar com a liderança e criar coisas. Legal. Criar soluções que atendam aquela área na medida que ela tem uma necessidade específica e diferente. Ótimo. Né? Então, eu vou lá e vou implementar X coisa? Não, peraí, deixa eu entender com a área se aquela ferramenta faz sentido. E sair desse negócio de que a ferramenta é o processo principal e não o conceito da aplicação dela. Né? Esse é um ponto importante. Então, na medida que a gente aplicou isso, a satisfação, e aí nós fizemos uma pesquisa de satisfação dos gestores. Perfeito. A satisfação dos gestores com atendimento da área de recursos humanos saiu, acho que de 70% mais ou menos, para 100%. Uau, muito legal. Um negócio muito legal. Muito fora do... A gente até se olhou e falou, só um pouquinho, gente, alguma coisa... 100% está esquisito, né? Mas mudou por quê? Porque a gente sai do funcionamento tradicional para o funcionamento que atende aquela nova perspectiva que está sendo pedida, né? Os nossos resultados financeiros, e a gente sempre atrelou isso ao funcionamento, com o nosso funcionamento com pessoas, e essa coisa do relacionamento, mas ele vem mostrando uma evolução a cada ano. Quer dizer, esse ano, né, depois tem que ver se pode contar isso aqui, né? Senão é um segredo, né? Esse ano, nós já superamos financeiramente o resultado do ano passado, em 6 meses. Uau! Nossa, caramba! Então, se essas... Claro, esse é o maior indicador, né? No final é isso, né? Então, assim, é o conjunto? É o conjunto. Muito legal. Mas no cenário que a gente está, do quanto a gente cresceu e sustenta ainda desenvolvendo algumas estruturas internas para poder dar conta desse crescimento tão grande, a gente ainda está dando esse resultado. Sem dúvida. Então, se é um conjunto de coisas, esse talvez seja o maior indicador que a gente possa usar como referencial. Muito legal. Né? Tá certo. E para finalizar, Ilse, quais são os próximos passos de gestão de cultura aí do Porto de Itapoá? O que está no pipeline de vocês? Nós refizemos, eu acho que também um outro indicativo, uma outra ferramenta para medir, né, se a gente está alcançando e chegando lá, é a repetição da própria pesquisa. Então, nós repetimos a pesquisa de cultura esse ano. A gente está analisando agora os resultados da pesquisa para compreender se essas ações que a gente desenhou até aqui, elas vão fazer sentido para a continuidade do processo ou não. Mas uma decisão que nós tomamos sobre ações é fazer as coisas no aqui e agora, vamos dizer assim, né? Então, por quê? Porque como é um movimento cultural aqui, por vezes a gente pode projetar uma ação que ela não converse com aquele momento. Sim. Então, o que a gente decidiu nós vamos pensar o ano. Priorizar, é isso. E que esse ano vai encerrando, a gente pode pensar o próximo. Mas a gente não pensou 3 anos, 2 anos, 5 anos. Ok. Né? Por quê? Porque isso, de fato, e se por acaso aquela ação pode estar criando um movimento que não esteja criando o efeito desejado, eu, em tempo, consigo fazer um ajuste.
Então, essa foi uma decisão também por não fazer isso de tão longa data, né? Perfeito. Então, a gente agora vai parar para pensar sobre o resultado que apareceu, que veio agora na última pesquisa. E aí tem possibilidade de mudança dos pilares de novo? Pode dar um spoiler aqui pra gente? Olha, eu fiz uma última apresentação para o Conselho sobre a cultura no mês passado. Tá, Então, eu não acredito que a gente deva mudar a intenção de trabalhar a democracia em mercado. perfeito. Né? E não foi uma sinalização que a gente teve e também não é uma sinalização da pesquisa. Então, a tendência é que a gente permaneça, até porque para que a estratégia chegue onde ela precisa chegar, a gente vai precisar da democracia especialmente. Bacana. Isso também é importante, né? Não ficar mudando o tempo todo. Né? A gente sempre fala em comunicação, e aí você trouxe isso, constância e repetição. Constância e repetição. Para que as pessoas se acostumem com esse processo, né? Então, esse é um outro tópico. Muito bom. Muito legal, Wilcy. Puxa, depois desse case eu fiquei com bastante confiança que vocês vão de fato virar o maior porto da América Latina, viu? Porque é impressionante o case, incrível, né? 14 anos só, né, de um trabalho muito bem conduzido, então parabéns, Wilcy, de verdade, assim, muito feliz de ter pessoas em RH que acreditam e que realmente fizeram um trabalho consistente, né, então parabéns mesmo. E crescer junto com uma empresa que cresce nessa velocidade, olha, a gente poderia entrevistar a Wilcy e falar de carreira em RH também, né? Olha só que bacana. Porque você entrou numa empresa de um tamanho X e está numa empresa 100 vezes maior, enfim, 20 vezes mais complexa, e você conseguiu construir, crescer, né? Exato. Muito então, legal, parabéns. Muito obrigado, Wilcy. Esperamos te ver de volta aqui. Já temos até tema, né, Paty? Já temos. Carreira em RH. Como se continuar crescendo num ritmo exponencial numa carreira. Obrigada aí, obrigado pelo convite, fiquei bastante feliz, foi um bate-papo muito gostoso. Ai, que bom. Foi sim. E para quem gostou tanto quanto nós, dá uma navegadinha na playlist, a gente tem vários cases super legais também de transformação digital, de outras perspectivas em outros segmentos, mas que vão complementar o kit de ferramenta de vocês em relação ao assunto. Por hoje é isso, um abraço a todas e todos e até o próximo Gestão de Pessoas.